Stephanie absoluta, aquela jovem que, eu sou linda, eu sou absoluta, eu sou... Então, era uma jovem que esperou o namorado no portão, e aí foi aonde escrevemos a música, e aí surgiu, foi um sucesso no Brasil essa canção. E aí eu, por conta da igreja, né, eu aceitei a Jesus, e no início eu tirei esse absoluta, né, eu falei, não vou colocar mais porque a igreja não vai Ficou atrelado à música. Ficou atrelado à música, mas eu estava em um culto e o Espírito Santo de Deus ministrou isso ao meu coração. Por que não? Eu falei, Espírito Santo, como é que vai ser? As pessoas vão falar sobre isso. E eu tô perguntando, aquele CrossFox você não tem mais, né? Não tem mais. Aquele CrossFox, ele capotou 4 vezes, você acredita? Misericórdia. Aquele CrossFox eu ganhei num programa, né, em rede nacional. E foi algo muito forte que aconteceu comigo, porque eu estava na Bahia, eu estava cantando, e sempre que eu cantava, as pessoas jogavam presente, e nós recebemos aqueles presentes, e aí a gente juntava no palco, né, e aí na manhã seguinte a gente abria, e aí um daqueles presentes eu senti algo diferente. Na época eu estava afastada de Jesus, eu senti algo diferente, e quando eu abri um daqueles presentes, era um trabalho de feitiçaria que fizeram para mim. E realmente eu percebi que o carro estava andando sozinho, que o carro estava acelerando sozinho. O carro capotou 4 vezes. Foi perda total. Perda total. Meu Deus, mas e as pessoas que estavam dentro? Que era eu e minha mãe, nós saímos de dentro daquele carro, e eu fiquei tocando ela para ver se a gente não era alma, né? Que a gente não entendia muito bem. Vai que a gente é alma, né? Meu Deus, acompanhe a seguir esse forte testemunho de Stephanie, mais conhecida como Stephanie Absoluta, do CrossFox, como foi chamada em 2009 com Hit. Hoje ela atua como cantora gospel. Antes do vídeo iniciar, pode tirar alguns segundos para nos ajudar com like neste vídeo? Obrigado, vaso de Deus. Vamos lá. Primeiro eu queria perguntar do seu nome, né? Porque você antes te chamavam de Stephanie Absoluta. Né? Verdade. Tem o nome Cardoso, mas hoje você usa Stephanie. Stephanie. Né? Por que esse nome? Absoluta? Então, hoje só Stephanie, né? Mas eu pensei muito sobre o Stephanie, porque o Stephanie Absoluta surgiu por conta de uma canção, né? Uma canção que foi conhecida no Brasil, Stephanie Absoluta, aquela jovem que, eu sou linda, eu sou absoluta, eu sou... Então, era uma jovem que esperou o namorado no portão, e aí foi aonde escrevemos a música, e aí surgiu, foi um sucesso no Brasil essa canção. E aí eu, por conta da igreja, né, eu aceitei a Jesus, e aí por conta da igreja eu pensei, não pode ser mais absoluta, não pode ser Stephanie Absoluta. Só que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar isso ao meu coração, né? Porque no início, assim que eu me converti, eu ainda deixei Stephanie Absoluta. E isso foi bom porque existe muito Stephanie, né? Stephanie Brito, lá no meu Instagram tá Stephanie Cardoso, Stephanie Souza. E afinal, quem é essa Stephanie? As pessoas que olham assim, quem é a Stephanie afinal, assim? E quando vê o nome Stephanie Absoluta, eu lembro. É a da canção, aquela música, eu acompanhei, eu vi a história. E aí vai assistir, e aí Jesus vem e chega na vida da pessoa através do testemunho, né? É uma estratégia. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Porque a igreja vai ser um impacto, né? No início, eu tirei esse absoluta, né? Eu falei, não vou colocar mais porque a igreja não vai ser... Ficou atrelado à música, Ficou atrelado à música. Mas eu estava em um culto e o Espírito Santo de Deus ministrou isso ao meu coração. Por que não? Eu falei, Espírito Santo, como é que vai ser? As pessoas vão falar sobre isso. E o Espírito Santo fala ao meu coração, agora que você é. Porque a pessoa, quando não tem Jesus, ela não tem a presença e ela está vazia. Mas quando você tem o Espírito Santo, você está completo. Você tem a presença de Deus, quando você tem Jesus, você está completo. E absoluto é você ser completo. É claro que, por muito tempo, as pessoas diziam, mas aí você está querendo ser Deus, aí você está querendo ser mais que Deus. Toda honra e glória para Ele. E Ele não dá a sua glória a ninguém, né? Mas nós somos filhos. E quando eu me sinto como filho, eu digo, eu sou filha, eu também sou absoluta. Eu tenho a presença dEle, eu estou completa. Sim. Né? Ótimo. E aí a barreira cai. Porque, na verdade, é um pensamento, é o pensamento do religioso.
Não, absoluta não. É absoluta sim, absoluta, absolutamente de Cristo. Agora sim é absoluta. Amém, glória a Deus. É. E eu tô perguntando, aquele CrossFox você não tem mais, né? Não tem mais. Aquele CrossFox, ele capotou 4 vezes, você acredita? Misericórdia. Sério? 4 vezes? Ele capotou 4 vezes. Aquele CrossFox eu ganhei num programa, né, em rede nacional. Hum. E foi algo muito forte que aconteceu comigo, porque eu estava na Bahia, eu estava cantando para, acredito que umas 3.000 pessoas. E sempre que eu cantava, as pessoas jogavam presente. Jogavam presente, jogavam presente. E nós recebemos aqueles presentes e aí a gente juntava no palco, né? E aí na manhã seguinte a gente abria. Eu abria com os dançarinos, com a pessoal, a equipe da banda. E aí o que acontece? Eu estava cantando naquela noite na Bahia e juntamos todos os presentes, como foi na manhã seguinte, no hotel, nós abrimos os presentes. E aí um daqueles presentes, eu senti algo diferente. Quando eu tive o contato, na época eu estava afastada de Jesus, eu senti algo diferente. Ele estava embrulhado num papel de presente, era um aspecto diferente. E quando eu abri um daqueles presentes, era um trabalho de feitiçaria que fizeram para mim. Meu Deus. Né? Era um pé de galinha com sangue, com pena preta. E eu não entendia muito bem. Hoje eu entendo com mais profundidade, mas na época eu não entendia muito bem. Eu gritei, comecei a gritar no hotel. E minha mãe foi lá, a gente estava afastada, a gente entendia que a gente tinha que orar. A gente só orou o Pai Nosso. Oramos ali o Pai Nosso. Ó. E ali minha mãe colocou fogo. Não queima aí, vamos queimar. E a minha irmã mais nova, porque eu sou a primogênita, né? Eu não falo que eu sou a mais velha. Não diga que você é a mais velha. Eu sou a primogênita. A minha irmã mais nova, ela, mesmo estando afastada, ela sempre teve esse dom, né? De Deus revelar a ela em sonho. E aí ela teve um sonho com eu e a minha mãe pegando fogo. E aí ela disse, olha, eu tive aqui um sonho com a senhora e a Stephanie pegando fogo. E eu acredito que alguma coisa que vai acontecer com vocês. E nós tínhamos esse negócio de pesquisar, de ver significado de sonhos, que eu sei que hoje já é uma legalidade, que não pode, mas a gente tinha esse negócio de signos, de ver significado de sonhos, e aí ela viu. Uhum. E o significado lá dizia que era um acidente de carro. E aí pronto. Aí eu fiquei muito nervosa com a minha mãe. Eu e minha mãe, era 24 componentes na banda. A gente estava vindo da Bahia. Na época a gente morava em Picos, no Piauí. E o ônibus foi bem devagar. Porque a gente pensava que ia acontecer alguma coisa com a banda. E não aconteceu nada. A banda, todo mundo foi para sua casa. E quando foi na madrugada, eu comecei a sentir muitas dores. Muita cólica, muita dor no pé da barriga. Muita dor. E aí minha mãe, o nosso médico, né, o médico particular, a gente teve que sair de Picos para pegar para o interior e pegamos a estrada carroçal, e entrei no carro. Eu já tinha ganhado o carro, que é aquele carro amarelo no programa de TV, e nós entramos, só eu e minha mãe dentro daquele carro, e de repente a gente estava na estrada e de uma hora para outra eu olhei para o braço da minha mãe e o braço dela começou a se arrepiar. Eu vi que realmente ela estava com o braço arrepiado. Eu olhei assim para ela falou, Stephanie, como era interior e a gente estava bem devagar, eu estava sem o cinto. Ela disse, coloca o cinto. E aí minha mãe, ela disse, olha, eu estou sentindo algo aqui muito estranho. E colocamos o cinto, eu coloquei o cinto e em questão de segundos apareceu uma neblina na frente do carro. Do nada. Apareceu uma neblina e o carro começou a acelerar sozinho. Eu até pensei que ela estava brincando, porque o carro não acelerou devagar, aos poucos. Ele acelerou muito forte. O carro acelerou muito forte. E eu falei, eu não estou acreditando. E ela disse, e ela levantou a perna, né? E realmente eu percebi que o carro estava andando sozinho, que o carro estava acelerando sozinho. E Deus. O carro capotou 4 vezes. Foi perda total. Perda total. Meu Deus, mas e as pessoas que estavam dentro? Que era eu e minha mãe, nós saímos de dentro daquele carro. O carro ficou com as rodas para cima, ele capotou 4 vezes, entrou lá dentro de uma roça. E
Nós saímos de dentro daquele carro e eu fiquei tocando ela pra ver se a gente não era alma, né? Que a gente não entendia muito bem. Vai que a gente é alma, né? E a Pra ver gente se tinha já. morrido. Aí eu olhei pra dentro Tocou. do carro pra ver se o nosso corpo tava lá, porque foi inacreditável. Ele ficou parecendo um maracujá amarelo, que ele já é amarelo, né? Ele ficou parecendo um maracujá amarelo. A gente olhou, deixa eu ver se meu corpo tá ali. Não tava o corpo de idade, a gente tá viva. E a gente deu glória a Deus, né? A gente tava passado, deu glória a Eu Deus. te ri, mas é sério, mas foi um livramento de Deus ali, né? Foi um livramento Cuidando, muito né? grande de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o vídeo e fideliza no like.